Sejam bem-vindos ao AcijaCast, o podcast da Acija. Apresentação: Robert Barbosa. Olá, meus amigos e minhas amigas, eu sou Robert Barbosa, diretor de Relações Institucionais e Governamentais da Acija, a nossa Associação Comercial e Industrial de Jacarepaguá, hoje apresentando mais um episódio do AcijaCast. É isso mesmo, o podcast da indústria, do comércio, serviços, enfim. E estamos aqui sempre trazendo quem? Um empresário, um CFO, um CEO. Estamos trazendo também grandes, pequenos e médios empresários da nossa região, a grande zona sudoeste. E também vamos estar aqui buscando pessoas do poder legislativo, judiciário, né, do executivo, para dirimir dúvidas, né, da gente aqui. Também vamos estar trazendo autoridades do poder municipal, estadual e federal, principalmente para a gente discutir as questões do desenvolvimento econômico da região de Jacarepaguá e do Rio de Janeiro. E a gente tem falado muito de Jacarepaguá para vocês aí, ano passado, 2024, 1 bilhão e 732 milhões em receita de ICMS do Estado. Estamos ali entre o quarto e o quinto receita, quer dizer, com certeza a Zona Sudoeste veio para ficar, porque isso vai voltar aqui para a nossa comunidade, principalmente em obras de infraestrutura. E hoje nós estamos aqui no nosso quinto episódio. Agradecer a você que tem compartilhado, tem clicado, tem feito muitas perguntas, dando sugestões de pautas para a gente. Então, acho que a gente já começou a cair no gosto aí de quem está seguindo a gente. E dizer o seguinte, estamos aqui com o excelentíssimo senhor secretário de Estado de Defesa do Consumidor, Gutenberg Fonseca, mas, com certeza, Gutenberg Fonseca é de Jacarepaguá. É uma pessoa que todos aqui da região já conhecem. Então, a gente primeiro agradece muito o convite de você estar conosco aqui. Obrigado pela tua presença. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo bem gostoso, né? É uma resenha, Gutenberg. Então, eu queria primeiro te desejar aqui, seja bem-vindo, você que está aí nos assistindo nos canais do YouTube, nos streams, você que está no carro agora aí no Spotify nos ouvindo. Eu tenho certeza que vai ser uma manhã, uma tarde ou uma noite muito gostosa desse bate-papo. Bem-vindo. Robert, muito obrigado pela oportunidade. Sabe que eu tenho um carinho muito grande pela Acija. Eu já fui diretor aqui da Associação Comercial e Industrial de Jacarepaguá, fui diretor de patrimônio. Para mim é sempre muito gratificante, ainda mais poder debater de um assunto que mexe comigo. Eu sou filho de Jacarepaguá. Eu tenho orgulho de dizer que eu sou nascido e criado aqui em Jacarepaguá. Eu nasci na maternidade de Campinho, na Intendente Magalhães, no dia 10 de julho de 1973. Nossa. E daí eu fui criado numa roça no Curicica, aqui em Jacarepaguá. Fui criado ali até por volta dos meus 12, 13 anos, estudei na escola, a primeira escola minha que eu estudei foi a Escola Municipal Alina de Brito, ali no Curicica, bem ali na Estrada de Bandeirante, foi minha primeira escola. E aí, depois disso, minha mãe e meu pai teve uma explosão no MERC, lembra aquele laboratório MERC? Lembro. Teve uma explosão. No dia seguinte à explosão, meu pai já tinha comprado, financiado pela Caixa Econômica Federal, um apartamento ali, e eu fui morar lá. E aí acabei sendo cria dali, né? Naquele local, daquela região. Famosas festas juninas da MERC. Famosas. Os futebol Exatamente. Grande. Né? Exatamente. E assim, eu tenho muito orgulho da minha história, sabe? Eu fui criado por uma manicure, minha mãe manicure, meu pai era vendedor, né? Meu pai comerciante mesmo. Comerciante. Muito conhecido. Exatamente. Meu pai trabalhou 50 anos com derivado de leite, né? Vendia queijo ralado, queijo prato, queijo Minas. Bom, e eu começo a minha história como verdureiro. Eu tinha lá meus 12 anos de idade, como eu disse, eu vinha da roça, né? E aí meu tio fazia aquele carrinho de mão com verduras e eu ficava ali na região do Curicica, ali batendo de porta em porta, gritando, olha o verdureiro, olha o verdureiro. E aí a senhora achava bonito, né? Uma criança de 12 anos de idade, 13 anos de idade, vendendo verdura, ou seja, eu disputava quanto tempo mais rápido eu voltava para casa, ou seja, eu tinha que vender tudo. Então, e muitas das vezes a gente acabava convencendo pelo coração.
falava com aquelas senhoras, né? Então, desde cedo, você já tinha um preparo físico para se tornar o grande árbitro que você não foi, né? Você ainda é. Acabou chegando nisso. Mas antes disso, a história é longa. Eu fui vendedor de ovo também. Meu pai, um belo momento para ajudar a família e ajudar a melhorar a renda familiar, ele começou a vender ovos nos comércios que ele já atendia vendendo queijo, né? Então, aquelas caixas com 30 dúzias, eu trabalhava, eu que limpava, eu que carregava a Kombi, e depois que eu atingi a idade de dirigir, eu passei a dirigir também, a fazer tudo. Também trabalhei num aviário, ali na Estrada de Bandeirante, tinha um aviário. Quem é de Jacarepaguá conheceu uma casa de material de construção grande que tinha ali, que agora acabou, né? Era Álvaro Teixeira. Ao lado da Álvaro Teixeira, ali no Curicica, tinha um aviário, que era da minha família, era do meu tio. Eu trabalhava ali os finais de semana para ajudar na rendinha, né? Então, eu limpava lá frango, vendia frango, e enfim. E aí fui crescendo, fui estudando, e um dia eu assisti num jogo no Maracanã, ao lado do meu pai, e quando a gente chegava no Maracanã, estavam panfletando curso de árbitro. Eu já jogava futebol, eu disputei campeonato por Jacarepaguá. Mas, secretário, qual é o seu time aqui pra gente? Então, eu sou de uma família portuguesa, então acaba a gente tendo um carinho, uma simpatia pelo Vasco, né? Mas depois que você entra e se profissionaliza, tudo se torna completamente diferente. E também não podemos deixar aqui de parabenizar o Flamengo. Eu também sou vascaíno. O Flamengo campeonato foi um time carioca, então... É um clube brasileiro, né, que final da Libertadores, tinha outros clubes de outros países. Exatamente. E carioca, né, um clube do estado do Rio de Janeiro. Então é um tipo de orgulho para a gente. E eu sei, né, eu sou testemunha daquilo que o esporte é capaz de fazer, de transformar a vida das pessoas, o que fez para a minha, né? Eu devo muito ao futebol. Como eu disse para você, e aí eu... Vendo jogo de futebol, panfleto, meu pai vira para mim e fala, por que você não faz esse curso? Você gosta do futebol? Acabei fazendo o curso, virando árbitro, entrei no quadro da Federação de Futebol no ano de 2000, e aí ali fui avançando, fui fazendo todas as divisões de base, depois eu cheguei no quadro da CBF em 2004, e depois eu cheguei ao quadro internacional, o quadro máximo da FIFA, 2011. Bom, então o futebol abriu portas para mim. O futebol fez com que eu conhecesse pessoas. Até hoje, muitas das vezes a gente chega no local e aí tem lá uma bandeirinha de um time e a gente acaba comentando, a gente tem uma história, uma passagem com aquele time e aí acaba ampliando o seu relacionamento, fazendo relacionamento. Então, assim, eu tenho muito orgulho que tudo isso que eu narrei acontece aqui, em Jacarepaguá. E aqui eu escolhi continuar com a minha família. Como eu disse, eu sou nascido, criado, moro em Jacarepaguá. Até hoje eu moro em Jacarepaguá com a minha família. E escolhi que minha família fosse constituída aqui, meus filhos são educados aqui, e que esses ensinamentos eles passem para os filhos dele. E olha só, uma coisa muito interessante, porque o nosso querido secretário aqui de Estado de Defesa do Consumidor é jacarepaguense. A gente tem que deixar uma coisa aqui. Ele passou por 3 fases dentro de Jacarepaguá. Zona rural, porque nós começamos como zona rural, depois passamos por zona oeste, e agora, secretário, nós estamos na zona sudoeste. Acreditamos nós que este novo zoneamento seja no sentido de que os impostos que Jacarepaguá arrecada volte para o nosso bairro, porque a gente é um dos maiores arrecadadores de ICMS do Estado, de ISS, e também, para muita gente que não sabe, a gente está sempre entre o primeiro e o segundo lugar em IPTU, pelos dados oficiais do 9º RGI, que é o cartório que outorga isso. Como é que o senhor vê essa mudança hoje de zona rural para zona oeste e hoje na zona sudoeste, já nessa questão mais política, na sua visão aí de Jacarepaguá, nesse crescimento que está tendo a região? Então, Robert, primeiro o seguinte, Jacarepaguá é o bairro mais populoso do estado do Rio de Janeiro. O último censo do IBGE em 2022, se não me falha a memória, disse que Jacarepaguá tinha 658 mil habitantes. Esse é o dado. Não é Campo Grande. Campo Grande tem 630 mil. O que Jacarepaguá vem fazendo para o estado do Rio de Janeiro? Jacarepaguá arrecada, Jacarepaguá gera emprego, Jacarepaguá acaba, de uma certa forma, produzindo isso e financiando outros lugares. Verdade. Outros lugares.
Então, no meu ponto de vista, o que falta é que Jacarepaguá, por exemplo, Jacarepaguá não tem uma universidade federal. Tem toda a capilaridade para ter. Total. Já era para termos aqui, até por conta dos números. Os números mostram isso. A população de Jacarepaguá é maior do que de Caxias. E, secretário, Nova Iguaçu. mais um dado aqui, nós estamos cerca hoje de 38 mil CNPJs ativos, dados oficiais da Junta Comercial do Rio de Janeiro, o nosso presidente lá que nos informou. Quer dizer, então, efetivamente, até a nível empresarial, a gente tem um pool grande. A gente hoje está com 450 associados aqui na Assija, mas a meta é chegarmos a 1.500 em um ano e meio. Exatamente. E E a não gente para de crescer. E não para de crescer. Jacarepaguá não para de crescer. Isso mesmo. Né? Agora, a gente vem, ao mesmo tempo, assistindo outras coisas ruins com o bairro de Jacarepaguá. Porque enquanto outros bairros não tem para onde crescer, Jacarepaguá ainda tem uma área gigante, gigante. Com isso, lamentavelmente, cresce também a criminalidade, o tráfico cresce, a milícia cresce. Você vê, inclusive, hoje uma guerra milícia e tráfico por conta de expansão de território em Jacarepaguá. Aí é que a gente entra nesse segundo bate-papo aqui do nosso AssijaCast, falando sobre segurança. E aí a gente tem em Jacarepaguá um cinturão extremamente complicado, complexo, porque eu digo, sabe, secretário, que hoje a faixa de Gaza é em Jacarepaguá. Mas por quê, Robert? Quando você fala no Complexo da Maré uma coisa, na Rocinha outra, hoje, quando eu digo cinturão, nós estamos aqui. Temos o Morro do Banco, nós temos Muzema, nós temos Asa Branca, nós temos Jordão, Cidade de Deus, Gardênia, enfim. E isso aqui, eu estou com 60 anos, morador aqui também, desde essa época, 60 anos aqui. A gente hoje viveu e está vivendo com a complexidade. Vamos falar um pouco exatamente pelo que o senhor começou agora sobre a segurança. Qual é a sua visão disso e qual é a solução? Porque aqui a gente no AssijaCast busca também trazer autoridades como o senhor para levar soluções. Não adianta a gente só criticar, apontar o erro. Não, não. Eu acho que nós da Assija, os empresários, têm como os membros da academia a buscar e levar soluções para que a gente discorra. Qual é o seu sentimento hoje disso aí e qual é o caminho que a gente pode trilhar para melhorar essa nossa insegurança? Então, Robert, a minha formação é gestão pública. E a gente trata exatamente isso. De, primeiro, com muita responsabilidade ao erário público, você fazer investimento de maneira que quem não sofra impacto negativo é a população. Ela quem não pode sofrer. Então, quando a gente trata da segurança pública, é que existe, lamentavelmente, alguns técnicos, né, são aqueles engenheiros de obras prontas que aparecem sempre dizendo não, tinha que fazer isso, fazer aquilo. E, na realidade, o pilar principal da segurança pública é a sensação de segurança. Então, são um conjunto de ações que leva com que o cidadão ele se sinta seguro. O policial fardado é um dos quesitos, mas não é ele sozinho. Muitas das vezes a população até sobrecarrega o policial achando, olha, como falta policiamento aqui, é por isso que está tendo a criminalidade. E não é somente isso. Quando o senhor fala em sensação, até aquela coisa do passado que tinha o Código Damião, né, secretário? O Código Damião, que era uma polícia de proximidade. Exatamente. Era aquele fusquinha que andava... Então, só para você entender, uma árvore podada traz sensação de segurança à população, porque entra uma claridade. Um poste que está sem iluminação, quando você coloca iluminação nesse poste, trocou a lâmpada, você traz a sensação de segurança. Você vê que são ações que precisam ser tomadas para que isso reflita diretamente no pilar número 1, que o cidadão se sinta seguro naquela região. Outra coisa, a mancha criminal, ela não fica parada no local. Ela se desloca, né? O tempo todo. E de que maneira? Quanto mais você agir com políticas públicas de segurança, né? A gente tem algumas políticas que o Estado tem com outras pastas sem ser a de segurança pública, que traz, você quer ver, o esporte. O esporte, por si só, é uma ferramenta que, de uma certa forma, faz com que a mancha criminal ela se desloque. Porque tudo que a criminalidade não quer é dificuldade para eles agirem. Então, quando tem movimentação naquele local, quando, de uma certa forma, você
consegue fazer com que o criminoso ele perceba que ali ele vai ter problema, ele vai buscar o quê? Vai buscar o lugar onde ele tem. Né? A cultura, de uma certa forma, ela influencia, ela agita também, ela ajuda quando você traz projetos de uma maneira cultural para com que a população ela possa estar praticando um ato cultural de maneira que ela vai deixar de lado... As oficinas de terceiridade, tem muito aí, as academias. Exatamente. Então, estou dando alguns exemplos. Por exemplo, eu vou falar da minha pasta de defesa do consumidor. Você quer ver uma coisa? Só o ano passado o país perdeu mais de R$500 bilhão com vendas ilícitas. Olha isso. R$500 bilhão com vendas ilícitas. Quantos Minha Casa e Minha Vida davam para fazer? Nossa. Quantas escolas davam para construir? Quantas viaturas davam para comprar? Quantos armamentos, coletes à prova de bala davam para trazer? Mais de R$500 bilhão. Mas veja bem, em primeiro lugar, com mais de 87 bilhões, vestuário. Roupa falsa. Nossa. Roupa falsa. Camisa, tênis, casaco, chinelo, calça. Então, mais de R$500 bilhão, em primeiro lugar, com mais de 87 bilhões, vestuário. Em segundo lugar, bebida. Mais de 85,3 bilhões. Quando fala bebida, está vendo a história do metanol. Exatamente. É um problema. O estado do Rio de Janeiro, estou falando isso hoje, dia 1º de dezembro. Hoje, 1º de dezembro, não tem um caso confirmado de metanol. Por quê? Porque desde 2024 a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor, em conjunto com outras secretarias, com a Secretaria da Polícia Militar, com a Secretaria da Polícia Civil, com a Secretaria de Segurança, com a Receita Federal, com a Secretaria de Meio Ambiente, a gente faz algumas ações de combate, de fiscalização. E, de novo, o que a criminalidade faz? Ela fala, olha, aqui está difícil, então vamos para outro lugar. Eles vão para outro lugar. Em terceiro lugar, com mais de R$29 bilhões, combustíveis. A gente, desde 2024, vem fiscalizando, fechando o posto, interditando, lacrando, bico. Agora, para onde vai esse recurso? É verdade. Para onde vai esse dinheiro ilícito, de venda ilícita? Para o cérebro da criminalidade. É com esse dinheiro que a criminalidade compra o armamento, é com esse dinheiro que a criminalidade compra a munição, é com esse dinheiro que a criminalidade orquestra os grandes roubos, os grandes assaltos. É com isso. Então, está vendo que assim, esse trabalho de inteligência aqui, ele sufoca, né, secretário? Ele sufoca e faz com que a criminalidade faz o quê? Vai para outro lugar. A gente agora, por exemplo, recentemente, a gente capacitou todos os agentes do programa Segurança Presente para que eles tenham um olhar técnico para a defesa do consumidor. É isso que eu queria entrar. Que é um crime sorrateiro. Segurança Presente, qual é a sua opinião sobre esse programa de governo que me parece que ele vem no rastro da Lei Seca, que é um programa que veio para ficar? Qual é o seu approach disso aí? Então, Robert, eu tive que me preparar, me especializar tecnicamente. Eu fui parar em Nova York, eu tive curso com Rudolph Giuliani, que foi prefeito de Nova York, que acabou com a criminalidade. Né? Eu tenho muito orgulho, inclusive ganhei um livro com a dedicatória dele, eu ganhei a abotoadura dele lá na participação que eu tive com ele lá, e pude trocar e entender como é que ele conseguiu, estrategicamente, com algumas ações, de maneira que trouxeram ao cidadão, e o cidadão voltou para Nova York, porque eles tinham ido embora. O pessoal começou a abandonar e sair por conta da criminalidade. Então foram diversas ações. Então eu fui estudar isso porque em 2018 eu recebi um convite do governo anterior e virei secretário de governo. Embaixo da pasta da Secretaria de Governo nós tínhamos o programa Segurança Presente, nós tínhamos a Lei Seca, nós tínhamos a barreira fiscal, que é outro grande problema que bloqueia toda a entrada e saída do Estado, justamente para quê? Para combater na entrada esses produtos ilícitos que insistem. Então, tudo isso ficava embaixo da Secretaria de Governo. Quando eu estava assumindo aquela missão, eu tinha que estudar, tinha que me especializar, eu tinha que ficar técnico para entender a concepção de cada um. Então, segurança presente. Eu fiz um estudo uma vez, Thomas, e foi uma coisa interessante, bem curioso, para vocês que nos assistem, para vocês entenderem que não é só pegar e sair fazendo, e fazer discurso de politicagem, é muito mais do que isso, você mexe com vidas. E quando você mexe com vidas, pode ser fatal qualquer descuido.
E eu lembro que a gente foi fazer um estudo na Carioca, no Largo da Carioca. Sei. É ali no centro. O que a gente fez? A gente pegou 2 policiais fardados, colocou num ponto estratégico de maior concentração de fluxo de pessoas indo e voltando. E a gente colocava ali os 2 policiais fardados e as pessoas passavam e muitas das vezes não dava nem bom dia nem boa tarde para o policial. Mas passava respeitando o policial, entendendo que ali estava seguro porque tinha 2 policiais fardados. Quando você colocava o colete nos mesmos policiais do programa Segurança Presente, as pessoas passavam e fazia questão de falar com eles. É aquela sensação que o senhor falou anteriormente, né? E é de Da proximidade. prevenção. Porque é o seguinte, isso passa a ser um programa de governo. Certo. Isso não é um projeto com um prazo de encerramento. Pelo contrário, isso é um projeto de governo. Passou a ser da população. Então, quando você, governo, pensa em mudar, o governador anterior, eu tenho todas as mensagens guardadas da época, ele queria acabar com o programa Segurança Presente. Ele queria criar um outro. A ideia dele era criar um programa, chegou a ser anunciado na imprensa. Se você der um Google aí, você vai ver, Sociedade Segura. Ele chega a anunciar isso. Só que ele queria fazer esses programas dentro dos batalhões. E eu mostrei para ele tecnicamente que não tinha como fazer dentro dos batalhões. Até porque você tem ali civil. Sim. Como é que você vai dar, por exemplo, de manhã cedo, ordem unida no civil? Você tem assistente social. Então, os números, dados técnicos mostravam que isso era a direção do fracasso. Não era um programa Bom, de Estado. E aí ele falou, então você vai levando, vai tocando, vai tocando. E a gente anuncia em 2018, já na transição, as expansões. E olha que o Estado já estava em regime de recuperação fiscal. Mas no primeiro dia de governo do governo anterior, a gente conseguiu fazer 2 já expansão sem recurso. Leblon e Ipanema. Como? Fazendo gestão. Fazendo mobilidade administrativa de maneira que não ia causar impacto para o que já existe e que ia trazer ganho de uma simples maneira, fazendo gestão administrativa. E foi o que aconteceu. Nós expandimos o programa para Ipanema e para Leblon. Isso no primeiro ato do governo, foi o primeiro movimento do governo anterior. Com isso, a gente também fez uma coisa que foi unificar a comunicação. Porque o que estava acontecendo? Você tinha o programa Segurança Presente de Niterói, era laranja. Aí você tinha o da Lapa, que era verde. Aí você tinha o do Flamengo, que era vermelho. Zero, né? Então, e cada programa do Segurança Presente tinha uma logo diferente. Entendi. Niterói tinha a logo, que era aquele disco voador, que é aquele monumento turístico, aquele ponto turístico lá do museu que em Niterói tem. Na Lapa tinha outra logo. A gente unificou, nós desenvolvemos a logo, que é a logo atual, nós criamos a logo para unificar a comunicação do programa Segurança Presente, para com que a população, quando passe pelo programa, aonde ela vê, ela sabe que é a mesma coisa, é a mesma linha de trabalho, é um programa de proximidade, é um programa que o objetivo principal dele é estar próximo da população e, ao mesmo tempo, fiscalizando e fazendo a segurança das vias expressas, não é o BPRV, mas dentro dos bairros, as vias expressas. Ele não é um de combate. Então, ele não vai, o programa Segurança Presente, ele não vai entrar dentro da favela. Ele não vai lá combater o traficante, ali é a polícia. Mas quando este programa está aplicado naquele local, ele permite com que esta região que ele está fiscalizando, a polícia daquela localidade, ela não precisa estar ali. Ela pode estar atuando em área de maior periculosidade porque a outra polícia faz aquele movimento ali. Isso é muito interessante, só o que ele está colocando aqui, porque hoje a mobilidade urbana, né, e, vamos dizer assim, a vida nos bairros voltaram. Você pode ver que o novo plano diretor está voltando vamos dizer assim, bairros cidades. Então a gente tem lá o Cidade Jardim, tem o Rio 2, tem o Centro Metropolitano, tem o Península, Jacarepaguá, Freguesia, quer dizer, aí você tem os bairros. Então isso que o nosso querido secretário está colocando é de fundamental importância. E a gente vê agora que também Jacarepaguá está ganhando mais uma unidade de segurança presente, não é isso, secretário? Exatamente, exatamente. E outra coisa, acrescentando o que você falou, você pode ver que é o seguinte, eu vou dar um exemplo em supermercado. Você tem uma marca de um supermercado que tem várias lojas espalhadas pelos bairros. Mas você entra numa loja aqui em Jacarepaguá, você vai ver um mix de produtos. Sim. Quando você vai na Barra da Tijuca, é outro mix de produto completamente diferente. Isso por quê? Por conta da cultura do bairro.
E a segurança, ela age da mesma forma. Ela tem uma linha, né, uma linha a seguir por conta de questões técnicas, mas é natural que existe a questão cultural de cada bairro, completamente diferente. Você vai para a Zona Sul, o programa Segurança Presente lá, ele vai se comportar de uma maneira cultural diferente por conta da população local. Quando você vem para Jacarepaguá, é outra completamente diferente. E sabe quem sofre com isso? O próprio policial, quando ele se inscreve, por exemplo, para participar do programa. Às vezes ele se inscreve lá na Zona Sul, É uma coisa. ele sente uma coisa. Quando ele vem, é outra completamente diferente. E tudo isso é feito em cima de um trabalho técnico. Então, assim, e aí quando vem Jacarepaguá? Em Jacarepaguá, quando nós éramos secretário de governo, isso em 2018 para 2019, a gente faz todo um trabalho de planejamento, primeiro de convencimento do governador, à época, de não terminar com o programa. Olha, e outra coisa que ninguém sabe, é muito oportuno, um dos maiores incentivadores para que esse programa não acabasse, para que esse programa seguisse adiante, foi o atual governador, o governador Cláudio Castro, que à época era vice do governador. Enquanto o governador achava que tinha que trocar, que tinha que acabar, que tinha que fazer um outro modelo e etc e tal, ele batia na tecla o tempo todo. Não, se é um programa de governo e é bom, a gente tem que melhorar, a gente tem que aperfeiçoar, a gente tem que expandir. Isso é cabeça de gestão moderna. Visionário. Visionário, exatamente. Lá na Porque frente. já foi época em que os governadores trocam de governo. Ah, não, vamos acabar isso aqui, porque isso aqui era do outro governador, e eu não vou ficar botando azeitona na empada dele. É verdade. Aí quem perde com isso? A população, porque você tem que começar tudo do zero, fazer tudo de novo, né? Começar do zero. E o governador atual, não. Ele é para frente. E está inserido, né? E o tempo todo. A gente vê essa questão mesmo quando você fala da política da lei seca. Hoje, o único estado que deu certo foi o Rio de Janeiro, porque virou um programa. E é o seguinte, não tem jeitinho, não. Pode ser filho do desembargador, disso, Não, daquilo. exatamente. Como você disse lá, a multidisciplina de pessoas que abordam é o policial, é o assistente social, é o agente civil. Então, isso gera uma criatividade e a gente tem medo hoje até de saber se tem lei seca. Se tem uma coisa que eu sempre escutei do governador Cláudio Castro, isso para mim serve como exemplo para a vida. Tá? Que assim, vai acabar o governo dele, vai entrar outro governo, a história na política é uma história longa, a gente ainda tem muita história pela frente, né, com outros governos e etc. e tal. Mas uma eu carrego para a vida. O tempo todo, ele sempre disse, a gente precisa de encontrar um ponto de equilíbrio entre o fornecedor e o consumidor. A gente não pode prejudicar um lado e deixar o outro não. Prejudicar o outro e o outro não. Então, o que a gente procura fazer? Sempre, primeiro, cumprir a lei. Haja o que houver, doa quem doer, tem que cumprir a lei. Mas de maneira que a gente olhe os dois lados e encontre uma harmonia. Sim. Por quê? A ideia da criação da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor foi dele. Eu sempre disse isso, porque foi ele quem me convidou à época e falou, vamos criar uma secretaria. Ele é advogado. A formação dele foi a primeira secretaria. Foi a primeira do país, no Brasil, constituída por lei. E ele sempre disse isso. Eu acredito que o consumidor seguro, ele tende a consumir mais. Sim. Isso reflete diretamente no Estado. E a gente tem que buscar com a secretaria a aproximação do consumidor. A gente tem que se aproximar do consumidor, o que a gente vem fazendo. Aí, voltando a Jacarepaguá, como eu disse, em 2018, na época da transição, a gente faz um planejamento e já anuncia as expansões. E o primeiro bairro contemplado, junto de Ipanema, foi Jacarepaguá. Só que Jacarepaguá, até por conta da sua área, até por conta a gente teve várias reuniões com a CIJA, a gente se reuniu com as empresas por conta da implantação do programa Segurança Presente. É só dar um Google. Tem matéria lá no Jornal Globo, matéria no Jornal Dia, tem vários, que tudo aconteceu e a imprensa divulgava. Só que, por conta do destino, acabou não sendo efetivado naquele governo. Mas quando eu saio da Secretaria de Governo, eu recebo um convite para atuar numa Secretaria de Segurança, na segunda capital mais importante do país, a Secretaria de Ordem Pública na capital. Ali a gente tinha a Guarda Municipal, tinha vários programas, inclusive um que é idêntico ao programa Segurança Presente, que é o Rio Mais Seguro. É a mesma modalidade, tem lá policiais,
militares, tem lá a guarda municipal, tem assistente social, tudo. Quando a gente tinha à nossa disposição isso, o que a gente fez? Imediatamente cobriu o que não tinha acontecido no momento que a gente anunciou lá atrás. Nós viemos para Jacarepaguá e fizemos a implantação aqui. Nós começamos lá na Praça Jauru, dá um Google, só dá um Google. Está lá na Praça Jauru, você vai ver com a CIJA, ao lado da CIJA, que foi tudo feito desde o início com a CIJA. Lá na época da Secretaria de Ordem Pública também foi feito. Implantamos lá, você vai ver imagens lá, colocamos uma guarita, fizemos uma base do programa Rio Mais Seguro na Praça Jauru. Fizemos também na MERC. A MERC, que é um dos maiores conjuntos habitacionais da América Latina. Nós colocamos lá dentro uma base de inteligência do programa Rio Mais Seguro. E aqui, onde está a CIJA, no Rio Shopping. Nós anunciamos, tiveram várias autoridades, vários parlamentares. Começamos a andar, lamentavelmente, o prefeito daquela época saiu e o atual prefeito não quis continuar. É uma questão dele. Ele achou que não era interessante, mandou acabar. E acabaram com o programa Rio Mais Seguro, que é idêntico ao programa do Segurança Presente Jacarepaguá. Bom, quando foi o ano passado, eu procurei o secretário de governo, né, depois de uma reunião que eu tive aqui em Jacarepaguá, e várias pessoas cobrando por que ainda não tem, por que ainda não tem. Um deles é o nosso amigo, o Sá, que é inclusive um policial civil, um cara antigo, experiente, que é aqui da freguesia. Ele falou, cara, todos os lugares tem Jacarepaguá, que é o maior bairro, o bairro mais populoso, não tem um programa de segurança presente em Jacarepaguá. E eu fui lá, no secretário André Moura. E o secretário, naquele momento, me narrou, falou, olha, já tiveram vários parlamentares aqui pedindo. Só que eu disse para todos eles, não tem problema nenhum, é só aportar recurso. Faz emenda, pô, pega a emenda sua, pega um pedacinho da sua emenda, manda para cá, porque o Estado está precisando, a gente está em regime de recuperação fiscal. Aí eu, de novo, falei, secretário, mas se eu aportar, porque isso é um sonho nosso desde lá de trás, se eu aportar recurso, se eu fizer a descompatibilidade e colocar aqui para a secretaria, ele falou, é seu. Eu imediatamente fiz. Fiz recurso para a freguesia e fiz recurso para Taquara. Imediatamente eu fiz. E aí, agora o nosso tão sonhado programa Segurança Presente de Jacarepaguá começa a ser efetivado aqui pela freguesia. Porque o projeto é muito maior. A ideia é a gente conseguir fazer um cinturão de segurança em Jacarepaguá, com a interlocução com as bases, com o trânsito, né, por todas as regiões estratégicas, principalmente acompanhando a mancha criminal, para que a gente faça o quê? Possa trazer mais sensação de segurança ao morador de Jacarepaguá. Eu queria só deixar aqui registrado uma coisa que o nosso secretário Gutenberg Fonseca está dizendo. Como diretor da CIJA, eu participei de todo o processo de segurança presente. Todo. Quem está à frente aqui é o nosso vice-presidente Cláudio Parente, mas a gente em back-office trabalhou. Eu queria deixar o seguinte aqui registrado. O agradecimento específico ao senhor Gutenberg Fonseca, morador, nosso secretário de Defesa do Consumidor, porque foi o único que fez realmente acontecer. Eu tenho participado de várias reuniões aqui do Grupo de Segurança, o nosso comandante do 18º Silveira, os delegados, e tive o uso da palavra, e coloco aqui mais uma vez. Por que eu estou querendo deixar isso bem frisado aqui, secretário? Porque muita gente chega aqui, muito deputado federal, muito isso, muito aquilo, que eu vou fazer, que eu vou de levar no palácio. E olha, com todo respeito, a CIJA tem condições de sentar como é muito bem recebido pelo excelentíssimo senhor governador do Estado. E tivemos lá várias vezes, e era uma dificuldade tremenda. Deputados dizendo o que iam fazer, e eu sempre dizia o seguinte, olha, um deputado federal ele tem 40 milhões de emenda, um senador tem 70 milhões. Por que você não disponibiliza aí 200 mil reaisinhos, 300, durante um ano? Não teve nenhum, a coisa não saía. E aí o secretário Gutenberg veio numa reunião, último que o senhor teve aqui, eu estava presente, e colocou aqui que ia, junto da secretaria dele, em conjunto com a Secretaria do Governo, né, lá no Palácio Guanabara, fazer essa unificação, e assim foi feito. Então eu quero dizer o seguinte, aqui na freguesia, não tem sargento isso, cabo aquilo, general daquilo, com todo respeito. Tem sim apenas uma pessoa responsável
por estarmos aí inaugurando o segurança presente, que é o secretário de Estado de Defesa do Consumidor, Gutenberg Fonseca. Então, que isso fique muito claro, porque na hora que inaugurar, vai vir muito papagaio de pirata. Faz parte. A política faz parte disso. Mas a gente, enquanto Associação Comercial Industrial Jacarepaguá, deu a palavra. E quando a gente dá a palavra, eu queria também agradecer aqui aos empresários que vão nos ajudar lá a mobiliar o espaço. Vão de 3 em 3 meses comprar a bandeira nacional para o hasteamento. Já vamos buscar daqui a pouco, independente do que vai ter, comprar mais umas 10, 15 bicicletas, mais uma coisa motorizada. Então eu queria agradecer aqui, né, em nome da Associação Comercial Industrial Jacarepaguá, o nosso presidente Paulo Valente, toda a diretoria, pelo seu empenho, porque a gente às vezes fica ouvindo, e aí na hora acontece. Então, secretário aqui, testemunho, réu confesso, que estive nesta reunião e fui em muitas reuniões, algumas pessoas falavam assim, esse cara é maluco, esse cara fala umas coisas que não tem que falar, mas a gente não tem rabo preso com ninguém. Então, aqui, um agradecimento ao excelentíssimo senhor governador do Estado, Cláudio Castro, ao querido senador Flávio Bolsonaro e ao excelentíssimo senhor secretário de Estado, de Estado de Defesa do Consumidor, Gutenberg Fonseca. Muito obrigado. Eu faço questão de registrar isso aqui a você que está nos ouvindo, porque isso aqui é história legada. Amanhã, quando você botar no Google nisso, eu não sei o que o senhor vem pela frente, mas eu acho que atitudes de o poder público, eu sempre coloco aqui, que a gente tem a res pública e a coisa nossa. O que é a res pública? É a coisa pública. E a coisa nossa é a coisa para mim. A maioria dos políticos só querem para mim. Quando a gente vê o senhor como secretário de Estado, aonde vê a coisa pública como fundamental, é isso que nos precede como pequenos, médios e grandes empresários a acreditar ainda na política, sim, a acreditar ainda em alguns homens públicos. Então, eu queria aqui registrar que o único responsável, governador Cláudio Castro, senador Flávio Bolsonaro e o senhor Gutenberg Fonseca, por aqui na freguesia, está sendo lançado com a ajuda da Assis. Quando eu digo Assis, são os empresários que estão fazendo seus aportes e que vão dar continuidade a essa questão. Robert, deixa eu pegar um gancho nisso, dizer para você o seguinte. Como eu disse, eu sou filho de Jacarepaguá. Eu quero tudo para o meu bairro. Tudo que eu puder fazer pelo bairro, eu quero. Se tem uma coisa que me dá muito orgulho, é eu poder andar aqui no Lago da Freguesia, onde eu passei minha juventude toda aqui trabalhando. Aqui na padaria Cine Branco, eu entregava caixas e mais caixas. Toda semana eu entregava 20 caixas de ovos aqui na padaria Cine Branco. Lá no Montela, no Largo do Montela, atendia aquilo tudo. Enfim, Estado Três Rios. Se todos os parlamentares que se dizem morador da região, ou que não são morador, mas que têm carinho pela região, se unissem, nos procurassem por um propósito, ajudar o bairro, o maior bairro, o bairro mais populoso, são 658 mil. É natural que o parlamentar ele precisa de quê? De justificar os votos que ele precisa ter para se eleger. Você imagina um bairro de 658 mil habitantes e a gente conseguisse pegar esse bairro e falar assim, são quantos parlamentares? São 3, 4, 5? Tá, aqui, ó. Vamos abrir a região aqui, ó. Você faz aqui, mas faz. Nós vamos dar a mão e fazer. Né? Contar a história. Até porque quando você vai embora, quem fica somos nós. Exatamente. Eu tenho que ficar aqui. Eu vou continuar andando aqui no Largo da Freguesia, eu vou continuar andando na Taquara, fazendo compras nos mesmos supermercados, nas mesmas farmácias, eu vou continuar. E a pior coisa que tem é quando um cidadão põe o dedo na tua cara e cobra de você aquilo que você não fez. Então, ao invés de fazer isso, vamos tentar fazer de uma maneira diferente. Eu sou gestor público. Tudo que eu quero, por onde eu passei, eu desafio qualquer um, por onde eu passei, as pastas que eu passei, eu deixei legado. Todas elas eu tenho uma história de legado que estão lá funcionando até hoje. Então, assim, hoje, o mundo moderno, a era moderna, é a era da informação, da comunicação. Então não tem como você esconder nada. Não dá mais. É fácil. Se você der um Google, aparece tudo. Realmente, será que essa pessoa fez? Será que ela... Dá para fugir. Agora, se eu quero um protagonismo, tudo que eu queria era que o nosso bairro, o bairro de Jacarepaguá, tivesse
3 deputados federais, estaduais, mas verdadeiramente no bairro, fazendo. Fazendo. E nós temos condições. E tem porque condições. O senhor lembra no passado que aqui era a 13ª zona eleitoral, a maior zona eleitoral Exatamente. do mundo. Exatamente. É que ela agora foi fatiada, né? Mas ainda continua. Mas aqui conseguimos fazer 6 federais, 5 estaduais, 8 vereadores. Dá a mão. E depois, a gente pode até depois marcar um outro papo, secretário, falando sobre o voto distrital. Qual a sua opinião sobre isso? Que é uma coisa que vem aí acontecendo. Mas, secretário, eu queria agora... Só para a gente não ser injusto, deixa eu agradecer mais uma pessoa aqui. Tá. Você falou do governador Cláudio Castro. É natural, nada acontece no estado do Rio de Janeiro sem o crivo dele, sem a autorização dele, sem a vontade dele. E ele é muito sensível com Jacarepaguá. Até porque ele vive aqui. Ele está aqui do ladinho, ele mora do ladinho, colado em Jacarepaguá. Ele passa por aqui constantemente. Então ele acompanha. Na última reunião dele com os secretários, de 100 palavras que tiveram lá, 80 foi dita Jacarepaguá. Só ele falou umas 30, 40 vezes. Ele é um. 2, o senador Flávio Bolsonaro. Eu trabalho com o senador Flávio Bolsonaro desde 2016. Estou ao lado dele desde 2016. Eu sei o quanto ele, primeiro, é o cara do diálogo. O senador Flávio Bolsonaro é um cara extremamente do diálogo. Um visionário também, né? Pode ser esquerda, pode ser centro, pode ser o que for. Senta na mesa e conversa com ele. Ele é o cara que... Ele não é o dono da verdade, mas ele é o cara do diálogo. Então ele, quando a gente leva o projeto para ele, ele imediatamente fala assim, olha, ainda mais segurança pública. Quando se trata de segurança pública, é uma pauta que ele... Número 1. Ele sabe o quanto é importante. Ele é um dos parlamentares que mais investiu com suas emendas em segurança pública no estado do Rio de Janeiro. Ele imediatamente falou, faça o que depender de mim, conte comigo. Terceiro, o secretário de governo André Moura. O secretário de governo André Moura, ele é um sergipano, mas ele é altamente técnico, ele foi deputado federal. Muitos anos. Muitos anos, tem uma experiência, ajudou e ajuda muito o estado do Rio de Janeiro com as articulações. Eu só fico triste, ao mesmo tempo, torço para que ele é pré-candidato hoje ao Senado, lá por Sergipe, e eu quero muito que ele se eleja, e quem vai perder com isso é o estado do Rio de Janeiro. Né? Quem vai ganhar com isso é Sergipe, mas ele já me confidenciou que ele vai se dividir em 2. Vai trabalhar lá uma parte, uma maioria, lógico, por Sergipe, como senador, mas também pelo estado do Rio de Janeiro. Então a gente vai poder dizer que a gente tem um senador sergipano também. Então, mas ele tem sido incansável pelas pautas que a gente vem levando para ele de Jacarepaguá. Então, eu não posso deixar de agradecer. E a todos os parlamentares que, de uma certa forma, pensaram e pensam por Jacarepaguá. Eu não posso deixar de agradecer também. Só o fato de você pensar já mostra que você tem uma ligação com o bairro. Agora, Está preocupado. se precisa de efetividade, eu posso ajudar. É só nos procurar. Não procura. Se é de Jacarepaguá, ou então você não é de Jacarepaguá, está querendo fazer para o Jacarepaguá, eu posso ajudar, quero te ajudar. E comigo, quem me conhece sabe como é que eu sou. Eu não tenho essa não. Se tiver que pegar o microfone, botar o dele e falar, foi ele quem fez, é dele, dê a César o que é de César. Eu quero o melhor para Jacarepaguá. Porque aqui eu escolhi ir até o final da minha vida com a minha família. E que minha família continue aqui, semeando tudo aquilo que eu ensinei e regando tudo aquilo que eu plantei e que hoje dá frutos. É que nem nós aqui da CINJA, total independência. Então, poxa, parabéns. Queria também até deixar aqui em cima do senhor do André a nossa subsecretária Janine, que vem também, dando todo o esforço. Janine. Obrigado. Agora vamos para aqui, chegando aqui ao finalzinho, vamos falar sobre defesa do consumidor. Eita, isso aí é bom. Vamos falar sobre PROCON. É bom. Eu gostaria de saber efetivamente do senhor como é que anda, porque a gente escuta às vezes muito no jornal, nisso, naquilo, a gente está vendo assim um trabalho do PROCON nas fiscalizações, assim, de uma forma extremamente positiva. Eu até brinco, né? Eu quero ouvir do senhor, como o senhor foi um árbitro, né, federado, um homem da FIFA. Vamos ter um VAR? A gente ainda brinca assim, né? Qualquer hora a gente vai ver o nosso secretário puxando um cartãozinho vermelho e pá! Vai dar um cartão amarelo e pá! E de repente vai também chegar para a empresa que é séria, pegar e vai dar um cartão verde. Vai ser o novo cartão que a gente vai estar vendo aqui. Porque tem sido feito um trabalho na Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor brilhante. Mas a gente gostaria de saber mais o dia a dia, porque a gente já soube de apreensão de sabão, em pó, de azeite.
do metanol, a questão do PROCON cada vez mais está ampliando. Como é que está essa secretaria? O senhor pode dizer o que está vindo pela frente aí? E a gente vem acompanhando sistematicamente. E por que muito dessa nossa preocupação? Porque a gente representa o comerciante, a indústria, aquele que está lá na ponta, que é o cliente, mas ao mesmo tempo está o fornecedor. Então a gente está aqui no sentido maior, né, de colocar. E para quem não sabe, a própria Secretaria de Estado ela tem uma escola de defesa do consumidor, quer dizer, tipo uma universidade corporativa, quer dizer, uma reciclagem muito brilhante, muito bacana, uma superintendência de palestras, de programas. Nós temos a doutora Verônica de Oliveira fazendo palestras brilhantes, e aqui não só pela CIJA, mas para como um todo, são 10 a 15 palestras da melhor qualidade, e o melhor, um serviço do Estado. Só você entrar em contato que as pessoas, a doutora Verônica vai lá e dá essa palestra. Mas, secretário, defesa do consumidor, como é que está hoje o Rio de Janeiro? Robert, então, a gente se tornou protagonista na defesa do consumidor no país, né? A gente é a primeira Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor verdadeiramente pura, constituída por lei, seguindo rigorosamente o que a Constituição Federal determina no artigo 5º, inciso 32, quando diz que os Estados, na forma da lei, promoverão a defesa do consumidor. E, às vezes, as pessoas não têm noção do que é a defesa do consumidor. A defesa do consumidor ela tem alguns caminhos, mas a essência principal dela são 3. Proteção à vida, saúde e segurança. De novo, proteção à vida, os 3 pilares. Saúde, né? Segurança. Esses são os 3 pilares. E assim, tudo acontece nesses 3 pilares. Por isso a gente fala de segurança presente, por isso você vai ver a gente fazendo apreensão, que nem a gente fez a apreensão agora de 16,5 toneladas de café ilegal, trazendo risco para a sua vida. A gente tirou do mercado. A gente tirou mais de 130 toneladas de sabão em pó de uma marca famosa, falso, clandestino, pirata. A gente tirou do mercado, que leva risco de vida a você. A gente prendeu uma influencer que criou um site e estava vendendo tênis pirata como se fosse original. Nós fomos lá em Santa Catarina buscar e prender a digital influencer lá. Então você vai ver diversas coisas passar pela defesa do consumidor. Agora, o mais importante, o que a gente percebeu desde a sua criação no final do ano de 2023? A população não sabia quem recorrer. Então, quando tinha algum problema na relação de consumo, ela falava, meu Deus, eu vou aonde? Outra coisa, eu contratar advogado, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso. E foi aí que a sensibilidade, o feeling do governador de criar a secretaria, para fazer com que a população fluminense tenha certeza de que hoje ela tem uma pasta verdadeiramente dela, que cuida do problema dela. Que cuida da gente, né? E a gente começou a fazer o quê? A expandir a secretaria e a levar de maneira de se aproximar mais do consumidor. Com isso, os números já vêm balizando e provando para a gente. Só o ano passado, nós tivemos mais de 138 mil atendimentos. Nossa. A nossa meta esse ano era dobrar e o ano que vem triplicar. A gente já passou de 300 mil esse ano. Então a gente mais do que dobrou. Isso prova o que para a gente? Que a população fluminense está entendendo o que é dela. Está aberta, está carente e hoje vê um lugar onde ela pode buscar ajuda. Exatamente. E aí agora a gente começa a implantar, a gente já começou a implantar um programa chamado Balcão do Consumidor, que esse programa é para fazer o quê? Para dar mais proximidade, para dar mais voz ao consumidor junto à Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor, ao PROCON estadual. Então a gente vai espalhar por todo o estado do Rio de Janeiro, principalmente em lugares, nos municípios que não tem PROCON. Tem municípios que não tem PROCON, outros têm, mas não tem estrutura. Então, com isso, a gente dá mais poder de alcance. Secretário, eu acompanhei também o mutirão PROCON que o senhor fez aí, que foi um sucesso absoluto. A gente acompanhou pelas mídias gerais. A gente fez esse ano 2 mutirões, um em março, no mês do consumidor, e outro em setembro, que é o mês que a gente comemorou 35 anos do Código de Defesa do Consumidor. E aí, com estes mutirões, a gente consegue atrair as empresas para com que elas ofereçam descontos
para o consumidor. A gente teve desconto de 100%, a gente teve Itaú, a gente teve Caixa Econômica, ou seja, bancos privados, a gente teve bancos públicos, a gente teve concessionárias da água, de energia, enfim. A gente conseguiu alcançar a marca de mais de 40 milhões de desconto no bolso do consumidor. Nossa. Então, assim, Resultado. as coisas estão acontecendo. O estado do Rio de Janeiro já se tornou referência. Olha, inclusive, vou te dar um exemplo do Rio de Janeiro, da capital. O prefeito atual, já é o 4º mandato dele. Ele nunca teve uma Secretaria de Defesa do Consumidor. Depois que ele observou e viu, ele criou a Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor. Isso para a gente é motivo de orgulho. Sim. E a gente espera que outros municípios façam a mesma coisa, que crie a sua Secretaria de Defesa do Consumidor, que crie o seu Fundo de Defesa do Consumidor e que crie os seus PROCONs municipais, que tem de 92 municípios no estado do Rio de Janeiro, só 32 tem PROCON municipal. A gente tem aí muita oportunidade para crescer. Então, o que eu faço? Primeiro eu tenho que expandir, alcançar esses lugares. Então, eu faço um cerco às regiões para poder dar estrutura, dar subsídio. Primeiro à população, ao consumidor, e segundo aos municípios, que a gente possa estruturar e fazer com que, de novo, o consumidor, tendo segurança, ele tende a consumir muito mais. Então, o céu é o limite, tem muita coisa para acontecer. A Defesa do Consumidor ainda vai entregar muita coisa para a população do estado do Rio de Janeiro. Eu tenho certeza absoluta que até o final do mandato da atual gestão do governador Cláudio Castro, ainda teremos muitas novidades positivas para o consumidor fluminense, e o consumidor fluminense vai ficar muito mais seguro e vai refletir diretamente no recolhimento do ICMS, das empresas venderem mais, os hotéis hospedarem mais. Circular a economia da melhor maneira. Bom, gente, nós estamos chegando aqui ao final, foi um papo maravilhoso, a gente foi, voltou, bateu bola, teve cartão vermelho, verde, amarelo, quem sabe vai vir VAR aí pela frente nessa secretaria. Eu queria agradecer muito a equipe técnica, a Rafael Lima, a Vanessa Gazzoni, a Sandra Dias, e antes de encerrar, eu queria só as considerações finais do nosso excelentíssimo senhor secretário de Estado de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro, Gutenberg Fonseca, para dar tchau para vocês. Bom, Robert, eu que agradeço a oportunidade. Eu queria mais uma vez agradecer e dizer do meu orgulho, da minha gratidão com a Associação Comercial Industrial de Jacarepaguá, por tudo que ela vem fazendo ao longo desses anos todos aqui no bairro de Jacarepaguá. Agradecer às empresas, os associados, que estão sempre também à disposição para ajudar, né, ao governo. Toda vez que o governo precisa, estão sempre de portas abertas. E a quem nos assiste, a quem nos escuta, dizer para vocês que o governo do Estado vem se dedicando muito. A gente pegou um governo em regime de recuperação fiscal, tudo é mais difícil, tudo reverbera 10 vezes mais. Mas nunca perdemos as esperanças, nunca perdemos o comprometimento com o erário público, que é natural que Jesus não agradou a todos. A gente não vai conseguir agradar. Mas o mais importante é que a gente termine o ano de 2026 deixando legados, histórias, como a gente vem fazendo. Muito sofrimento. Mas a gente sempre soube que não seria fácil, que ia ter muito pela frente. A gente precisa de avançar muito, está longe do ideal, muito longe do ideal, mas o que não falta é força, é dedicação, é vontade de ver a população do estado do Rio de Janeiro com mais segurança, mais educação, com mais saúde, e a gente trilha rumo a isso. Então, confie, acredite, que a gente está perto da virada do ano, já entramos em dezembro. Acabou o ano, né? Acabou o ano, e 2026 tende a ser muito melhor do que foram os outros anos, e eu tenho certeza absoluta que aqui em Jacarepaguá vai ser já o primeiro bairro a sentir as coisas positivas que acabam de chegar. Obrigado. Meus amigos, minhas amigas, estamos finalizando aqui o nosso AssijaCast. Realmente é o podcast da indústria, comércio, serviços, enfim, tudo mais. Queria agradecer a você pela participação, a você que está aí curtindo, compartilhando. E fique ligado nas nossas redes sociais, nos nossos streams, que a gente vai trazer muita novidade por aí. Próximos episódios nós vamos falar sobre LGPD, crimes cibernéticos, como acabamos de falar ainda há pouco, enfim, muita coisa. Olha, obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.